É isso aí, fala gente, está começando mais um Papo Cabeça, o papo de nossa quarta-feira, com certeza, por aqui, a partir das 20 horas. Vou mandar um recadinho para você, nos siga lá no nosso Instagram, papo.cabeça.podcast, vá lá, siga a gente, compartilhe, comente nossas postagens, é um canal de interação com vocês que estão aí do outro lado. Então, nosso boa noite nesta mais uma quarta-feira, mais uma edição do nosso Papo Cabeça. Não é isso, Marcão, Diego? É isso aí. E seguindo com o nosso projeto, mais uma vez, uma pessoa notável, uma pessoa que tem muito a contribuir e que nós vamos conseguir conhecer um pouco dessa pessoa, além do cargo que ela ocupa. Vamos conhecer o íntimo dessa pessoa. E aí, Diego, quem é que vai estar aqui com a gente hoje? É isso aí, vamos convidar, né? Vamos trazer aqui nosso convidado, Jadson Albano, por favor, se apresente na nossa mesa, nossa cadeira. Vem aqui bater um papo conosco. É isso aí, Jadson Albano Galvão está aqui conosco no nosso Papo Cabeça. Ele que foi coordenador do Encontro de Jovens com Cristo, graduado em Administração pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestre em Políticas Públicas e Economia Regional, também pela UESC, e doutorando em Território e Sociedade pela UCSAL. Conosco ele, Jadson Albano. Boa noite, Fábio Borges. Boa noite, Diego. E boa noite, Marcos. Boa Obrigado noite, pelo boa convite aí. Estamos à disposição. Vamos tocar o papo aí. É isso aí. E para começar, então, a gente vai querer saber de como tudo começou, do iniciozinho, do início de sua vida até hoje. O que é que você lembra aí de interessante, que pode compartilhar com a gente aí de legal aí Fazer uma sua história. Uma retrospectiva aí, né? Bem lá no fundo do baú. Conta pra gente aí. Acho que tudo começou na casinha de Bambi. Tudo começou quando a gente começa a se relacionar com as outras pessoas. Aí tudo começou a funcionar na nossa vida, né? Eu venho de uma família católica, de uma família envolvida na sociedade. O filho mais novo de 3 irmãos, então tive toda a vantagem de ter o filho mais novo, toda a regalia de ser o filho, a rapa do tacho. Então eu tive essa vantagem aí, tive uma liberdade que meus irmãos não tiveram, e aproveitei ao máximo, fiz tudo que eu queria fazer. Fui vaqueiro, fui dono de banda, fui cantor, fui dançarino, quase fui padre, fui CDF, fui fundão, já repeti de ano, já passei de ano, fui melhor aluno, fui pior aluno, e no final das contas, Deus foi muito generoso comigo e me deu a graça de vencer, sempre sem frustração nenhuma. Eu fui um cara que, graças a Deus, tudo que eu sonhei, eu consegui ter a experiência de tentar realizar, e hoje eu sou um cara acelerado, entendeu? E assim, vivendo plenamente a condição de hoje de estar prefeito de Quaraci. Perfeito, perfeito. Jadson, fala pra gente aí, como é que é o prefeito Jadson, sem ser o prefeito Jadson, sendo pai, marido, como é que é aí nessa correria toda aí, como é que é essa faceta aí de pai de família e tudo mais? Eu tô buscando muito viver o momento atual, viver esse momento. Eu tenho aprendido, Marcos, que a vida é feita de pequenos momentos. Nada vai ser eternamente bom, nem eternamente ruim. Então eu tenho que viver plenamente o momento de hoje, assim. Então quando eu tô com meus filhos, eu procuro estar plenamente com eles. Quando eu tô com minha esposa, como marido, eu não sou prefeito ali. Então a gente não fala de coisas. A casa é sagrada, entende? Quando estou com minha mãe também, eu sou o filho dela. Quando estou com minha sobrinha, tio. Mas quando eu estou no cargo, eu sou o prefeito. E assim, eu tenho filhos de idades diferentes. Estou com um de 12 anos, com um de 1 ano e 10 meses. Então, são experiências intensas, assim. São questionamentos diferentes. Eu estou 6 anos casado. Então, eu estou buscando viver plenamente todas as etapas. Eu sei que nós passamos por fases, né? Esse meu período tem um tempo também de terminar. E essa hora agora eu estou vivendo plenamente. Como prefeito de Quaraci, mas na minha privacidade eu me permito ser pai, esposo e cristão, né?
Em todas as fases, a questão da igreja está presente em minha vida, assim, todos os momentos. Bom ou ruim, está sempre do meu lado a instituição católica. E é interessante você tocar nesse ponto, porque, né, também o nosso trabalho também acaba exigindo muito disso, da gente conseguir ter um equilíbrio entre o trabalho e a família, né? Porque, lógico, né, a gente, sem conseguir equilibrar, a gente vai ter ali um servidor, né, no caso, eu, enquanto pai, enquanto esposo, doente de uma certa forma, porque eu vou dar mais, talvez, atenção ao próprio trabalho do que à família. É uma coisa que você sempre, né, dentro das nossas conversas ali, você sempre toca, que valoriza, né, a família e a evolução dela, a oportunidade que a gente tem de, lógico, lidar com os nossos munícipes, mas também desse momento que é muito importante de estar próximo à família, né? Então é trazer também essa discussão que você teve aqui agora com a gente, essa conversa, e trazer no meu ambiente, né? No meu ambiente, perdão. Que na minha casa, né, hoje minha esposa não está, né, tá morando em outro estado, e isso acaba, né, trazendo uma saudade muito grande para mim, enquanto esposo, enquanto pai, mas a gente também tem a oportunidade hoje de viver um momento ímpar, né, na nossa profissão. Então, a gente tendo isso, a família como base, como o alicerce, a gente consegue sim evoluir no trabalho, evoluir também na relação familiar. Ok. Prefeito Jadson, quando a gente... Que freada de carreta, hein? Diego vem no ritmo de assunto, Fábio, ok. Quem falou pro prefeito já? Fábio Já mandou pro prefeito já. é institucional, entendeu? Ele tem aquele vício de... Tá bom. Eu sou formal, eu sou Mas formal. não. O papo cabeça aqui é descontraído, com certeza. Mas, Jadson, vamos falar um pouquinho da sua vida acadêmica. Então, você termina aí uma graduação em administração, segue para um mestrado na mesma instituição e agora vai alçar novos voos, né, em Salvador com seu doutorando. Fala dessa experiência pra gente de vida acadêmica. Isso conciliada com a vida também profissional de prefeito, como é? E a vida familiar, um pouquinho, a vida familiar você já esboçou pra gente. A academia, pra mim, é um descanso. Estar estudando, estar buscando conhecimento, é o meu primeiro projeto de vida. Porque o cargo de prefeito, ele tem um prazo, né? Ele é provisório. Chega em 24 ali, já não é mais. Mas o que eu busco ser, eu tenho busca do conhecimento. Eu tenho um anseio por conhecer, por ler, por entender. Por conversar com pessoas que saibam mais que eu, ou que saibam menos, mas que possa agregar valor à minha vida, assim. Com o correr da nossa vida de estudo, a gente começa a entender como não perder tempo. Porque o tempo é que diz o ritmo da nossa vida. Nessa fase que eu estou hoje de doutorando, é o tempo que eu vou aproveitar ao máximo naqueles momentos que hoje eu faço minha grade. Quando você está começando a graduação, você tem que assumir uma grade que a faculdade te dá, né? No mestrado já começa a ser mais flexível, no doutorado você faz sua grade de acordo com o seu ritmo de vida. E eu consegui, a gente tem orientadores, tá? E encaixar uma grade dentro da minha programação de prefeito que não interfere no meu trabalho, assim. E a questão de conhecer mais e buscar áreas que envolvem minha vida. O doutorado é dentro de cidades, né, território e sociedade. Então ela encaixa no projeto de prefeito. O mestrado que eu fiz, eu utilizo toda hora como prefeito de Coaraci. Porque você sai da visão de território de cidade e começa a pensar como região. Então, você imagina um contexto de Coaraci no meio de 25 cidades. Você não está isolado. Então, você tem que buscar ser o primeiro, tem que buscar ter valorização da autoestima do seu povo. E onde eu estou hoje, eu estou no conforto de estudar o que eu quero estudar. Então, a cidade ganha quando tem um prefeito que busca conhecimento. Não é aquela questão mais do mesmo. Você sai daquela curva de fazer a mesma coisa que todo mundo sempre fez. Você tem que buscar tangenciar por outras coisas, entender o que é a cultura do seu povo. E, assim, estar perto de pessoas que tenham um pensamento igual ao meu, assim. Hoje eu tô aqui como Jadson, mas vocês convivem comigo, vocês sabem que a gente tem a mesma geração, né? A gente pensa mais ou menos similar. E hoje a academia me potencializa, assim. Eu aproveito ao máximo cada texto que eu leio de acordo com a minha realidade. É uma coisa que a gente tem que discutir muito sobre a educação. Quando você estuda algo que você vive,
potencializa o seu interesse. É como você ser obrigado a fazer uma coisa que você não está afim de fazer, você não faz de boa vontade. Você não vai lutar como quem está lutando pela sobrevivência, você luta de qualquer jeito. Mas quando você estuda algo que você vive, o estudo ele ganha vida, né? E você é aquele famoso tesão de fazer uma coisa, né? Você tem vontade. E assim a minha vida acadêmica hoje é isso. Eu tenho reaprendido a escrever artigos. Um acadêmico que não escreve, ele não está utilizando o potencial da faculdade. Hoje tem outra visão de faculdade, de universidade, do campus acadêmico. Eu sempre achei que faculdade era um lugar para você absorver, mas não, faculdade é um lugar para você produzir conhecimento. Tem uma diferença entre graduação, mestrado e doutorado. A graduação você observa o conhecimento. O mestrado você encosta. A doutorado você empurra o conhecimento, você forma o conhecimento. E assim, eu estou hoje muito feliz. E minha esposa é sensacional, desde me motiva, ela me faz lembrar que eu preciso me dedicar àquilo. Ela cria um ambiente na casa de estudo para alguém. Olha, agora você precisa se focar no seu objetivo, tal. Então, eu tenho muitas bênçãos, e uma delas é de que as pessoas ao meu redor elas colaboram para o meu crescimento. Perfeito, Jadson. E focando nisso ainda, né, queria que você dissesse pra gente assim, você já falou da importância da família, mas eu vou reforçar. Como você consegue, com todo o estresse, com toda a dificuldade, a sua família é o lugar de recarregar a bateria só, os estudos também servem para isso, a leitura também, né? Só reforçando isso, porque a gente sempre conversa sobre isso aqui, que a família é de fato o lugar mais importante, né? Eu costumo dizer que é o lugar onde você mais enxerga Deus é na família. Onde de fato você está ali, né, despreocupado com os escudos que você tem que ter e tudo. E para você também é dessa forma aí, é a família mesmo, o lugar onde você recarrega a bateria, onde você se entrega, onde você, né, tá ali à vontade por inteiro. A casa é onde a gente se protege. Todo ser vivo tem uma toca, tem um lugar que ali ele vai ser protegido. Na minha concepção, a casa é esse lugar de proteção. As crianças têm que saber disso. Corre para casa, está protegido. Na vida social, a mesma coisa. De todas as pressões que a gente tem ao redor da gente, é a casa da gente em que a gente fica calmo, a gente desarma, né? Tira as armaduras, a gente fica vulnerável, até para discutir alguma coisa assim. Você às vezes discute com uma pessoa que você não quer discutir, mas porque ali você está desarmado, né? Agora, uma coisa, Marco, que para mim é um trunfo, é a minha questão da oração. A reza mais primitiva, não, a reza mais original, aquela questão orgânica de você rezar. Esse evento, para mim, é fundamental. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse a questão da reza. E eu tô tirando um pouco mais os filtros. Eu tô com 39 anos hoje, eu me dou a liberdade de tirar alguns filtros, de alguns pudores. Por exemplo, de pedir licença para rezar. Sabe, eu não peço licença para rezar. Eu não peço licença para expor quem eu sou. Eu faço. E as pessoas respeitando. Mas o senhor sabe quem é você. Olha, eu sou isso aqui. Eu faço isso. Então esse termo, a reza. Sabe? A reza me ajuda. Minha mãe me ensinou a rezar. E assim, esse momento, eu acho que é onde de fato eu reconheço e volto a ser quem eu sou. Quando eu pego o meu texto e eu rezo. E sabe? Então é isso que tem feito a gente sobreviver a essas dificuldades aí. Perfeito. E voltando na sua fala, quando você falou que é importante a gente falar de educação, né? A gente tem conversado aqui, né? O Papo Cabeça conversa sempre sobre esse tema, que acho que todo mundo julga aqui talvez o fator mais importante para o desenvolvimento, né, do cidadão. E me fala aí, assim, eu sei que todas as dificuldades, eu não estou falando nem de municipal, mas qual é seu sonho, assim, para a educação, assim? Eu falo isso a nível de Brasil. Se você pudesse chegar lá em cima e dizer assim, poxa, a partir de hoje, todo o Brasil vai ter isso. Eu não estou falando nem de município, porque o município tá aqui embaixo, município pequeno, tudo mais. A gente não está falando disso, a gente não vai falar do prefeito. Nossa. A gente vai falar, mas se você fosse, assim, mais do que o presidente. Presidente, faça isso. O que é que você faria, assim, para a educação? O que é que você pensa, né? Assim, qual o modelo de educação? O método tá certo, o método... Que possivelmente, né, traga melhores resultados. Isso. Eu penso que o respeito à identidade de cada pessoa. Eu não acredito que a mesma concepção de educação possa funcionar para todas as regiões, para todas as pessoas de maneira igual.
se a gente conseguir se identificar qual a característica de cada região, a característica de cada pessoa como grupo de sociedade, e você oferecer um conhecimento que seja o perfil daquele cidadão. Por exemplo, Fábio mora na colina. Fábio, ele tem uma convivência, uma história de vida tal. Eu vou saber o que é que Fábio pensa de vida, assim. Vou oferecer para Fábio a mesma educação primária de qualidade para todos. Mas quando ele crescer e falar assim, olha, Jadson, eu gosto de artes, eu gosto de arquitetura, e eu conseguir identificar o que ele gosta e oferecer para ele disciplinas que potencialize o sonho dele. Sabe, Marcos? O ensino primário tem que ser muito bom. Como hoje o município é responsável pela educação básica, temos que dar uma educação básica top para todo mundo, que tenha a partir da primeira entrada na creche de um ano e 5 meses, como o Bento entrou agora. Então, o primeiro ensino básico ser de muita qualidade. Eu penso que os mestres, os doutores teriam que estar na educação básica ali. Que o primeiro contato da criança com a educação fosse top. E que estimulasse a pessoa ela a ser grandona, assim, sabe? Que estimulasse o potencial máximo do estudante. Desde pequenininho. Que botasse na cabeça dele que ele tem um potencial extraordinário, capaz de tudo que ele quiser. E quando fosse desenvolvendo, identificasse quais são as características daquele cidadão. E a educação caminhasse de acordo com ele. Não enquadrasse ele num formato que já se faz há muitos anos. Entende? Perfeito. Se você é bom em exatas, por quais serão as disciplinas que a gente potencializa a vocação de Marcos? E vamos trabalhar nesse sentido. Desde aí até a carreira acadêmica. Sabe? Eu hoje me dou o direito de questionar questões normais, de falar assim, por que eu tenho que estudar tal coisa? Sei lá, vamos supor aqui, a geografia da Mata Atlântica, por exemplo. A minha vocação é exatas. Eu sou bom em matemática, mas eu sou obrigado a estudar a geografia do relevo dos Andes. Tudo bem que se saiba que existe isso, mas que você seja aproveitado no seu potencial. Se eu pudesse interferir na educação do pai, olha que, né, ousadia, eu iria buscar formas de identificar o perfil do povo brasileiro, quais são as características de cada região e o potencial de cada cidadão. De uma maneira de você examinar qual grade de ensino poderia fazer para cada qualidade de vocação, entendeu? Eu acho que a educação top seria essa. Perfeito, perfeito. E é mais ou menos o que a gente sempre conversa, né? Eu sempre exponho também e concordo plenamente. Acho que a gente desperdiça muito potencial, né? Subutiliza mesmo muita gente por conta disso, né? A gente traça uma régua e todo mundo tem que fazer a mesma coisa, independente da capacidade que tenha. Eu tenho uma coisa. A gente aqui é livre, aqui o convidado pode então. À vontade, aqui é. Veja bem uma coisa que eu acho que é uma limitação nossa, é você não ensinar a pessoa que ela tem potencial e que ela é capaz de fazer uma revolução na geração dela. Eu acho que a gente bota um cabresto na capacidade criativa das pessoas, porque eu sinto, sabe? Desde pequenininho. E pequenininho que você faz o cidadão. A educação básica, ela é a primeira, é fundamental, cara. É a melhor fase para você formar Uma consciência crítica, né? e um cidadão top, sabe? A questão de sociedade, de relacionar-se, de você falar que você é bom. Eu não aceito você predizer um destino de alguém Sem conhecer. pra baixo, entendeu? Uhum. Tem que estimular a criancinha que ela pode ser o que ela quiser. Porque se você parar pra pensar, até pro mal, alguém falou pra ela que ela seria capaz. Entendeu? Eu acho massa quando o pai bota a mão no ombro e fala assim, você vai fazer, eu tô com você. Pô, aí é meio caminho andado. Um exército, imagino que ele começa a ganhar guerra no psicológico. Sim. Entendeu? Verdade. Eu acho que a gente deve estimular essa educação primária de maneira muito ostensiva, como a principal. Que o cidadão universitário é formado primeiro na educação infantil, né? Verdade, A gente sempre toca nesse ponto aqui, né? De educação e passa até por suas ideias, né? Pelo que você expôs aqui agora, que a gente vê a educação hoje ainda do modelo um pouco antiquado, né? Em relação tanto à avaliação
quanto até de dar algumas oportunidades para essas crianças. Então, em alguns momentos, essas crianças são um pouco subjugadas, né? É porque ela nasce, ela é criada dentro de um contexto ali familiar, dentro de pessoas, né? Ali, você tocou no sentido voltado para o mal, pessoas que acabam dando oportunidades para essas crianças, né? Para direcionar para um lado que é impróprio para elas naquele momento, mas ela vê às vezes aquilo ali como uma única saída, né? Tanto de uma questão econômica até, né? Eu digo isso por conta do acesso das crianças hoje à droga e também do acesso das crianças hoje à prostituição, né? E tira a criança de fato da evolução que ela precisa ter, né? Da maturidade, do tempo que ela precisa ter, né? De entender ali que criança é para ser criança, é para brincar como criança, é para estar próximo de outras crianças e evoluir dentro das propostas educacionais que a gente consiga ali lidar com cada um de formas diferentes. Então, partindo do seu gancho, né, do que você vem passando aí para a gente nessa conversa, a gente também tem uma visão um pouco parecida em relação a isso. Tudo que eu fazia na igreja era demonstrar, no final das contas, era demonstrar que cada pessoa ela é um filho de, cada pessoa é um filho de Deus. E essa condição de ser filho de Deus permite a ela alcançar coisas que talvez ela não imaginasse. Então, tudo que eu fazia como coordenador de grupo de jovem, e assim, antes disso, né, na igreja, era despertar na pessoa a condição de filiação divina. Você é filho de Deus, você tem direito a outras coisas. Você tem direito a coisas maiores, você não tem necessidade de sofrer opressão, nem se julgar inferior, não. Você é grandão. Você é um filho preferido. É isso que a igreja faz, demonstrar o valor de cada pessoa. Quando a pessoa se sente valorizada, a sociedade cresce. Eu dizia isso, né, até na campanha, na política, que as igrejas têm feito um papel social muito maior do que o poder público. Que a igreja desperta no cidadão a autoestima, né, cidadão ativo e tal. E eu penso que a questão educacional tem que seguir por essa linha também. Concordo, Jadson. Inclusive, eu penso que a família é primordial dentro desse processo, porque a família é a primeira instituição, né, de ensino que a criança vai ter. E acho que a família deve ter essa preocupação em mostrar para as crianças que conhecimento é poder. Sempre conhecimento foi sinônimo de poder. Então, se você potencializa isso na criança e na educação como uma forma de você obter conhecimento, e conhecimento sendo sinônimo de poder, você diz a essa criança que ele pode ser o que ele quiser, né? Através do conhecimento. Ô Fábio, e somado a isso, tudo que vocês falaram, eu enxergo muito isso, que além da igreja, os pais, né, devem ser um farol que dão direção, né, à criança. Como isso? É óbvio que tudo vai girar em torno de cada possibilidade, mas você não pode querer que seu filho seja igual a você. Os problemas que você passou na sua criação e tudo não podem ser transmitidos a seus filhos. E como eu faço isso? Mostrando algo melhor. Então eu consigo, através de livros, através de viagens, quem pode, através de vários meios. Mas os pais, antes de qualquer coisa, assim como o Jadson falou, tem que ser aqueles que mostram, né? Aquela luz lá. Ó, meu filho, tal coisa tá para você. Você tem que querer mais. O ser humano tem que ter essa ambição. Essa ambição, quando eu falo, é ambição pura, limpa. Não é ambição de querer mais a custo de qualquer coisa. Então eu acredito muito nisso. Só reforçando aí, Fábio. Agora, como o Fábio, eu já assisti os outros programas, é o historiador da turma, né? O historiador que embasa. A gente vive uma realidade cultural. O que nós vivemos hoje acontece com os pais das cidades vizinhas. E acontece com a maioria das famílias do litoral sul da Bahia. E a gente tem que saber onde é que está localizado para a gente poder quebrar esse paradigma. Nós estamos aonde? Estamos em Quaraci. E Quaraci está em que lugar da Bahia, no litoral sul? A Bahia está em que local do Brasil, no Nordeste? E o Brasil, na América do Sul? Sim. Em que lugar do Hemisfério Sul? Então a gente começa a entender, a gente está dentro de um contexto de repetição. Mas quando aí que o Fábio fala interessante sobre a questão de quem tem conhecimento tem um poder, você para assim, veja bem, eu estou nesse contexto, né? E para quebrar esse contexto? E para quebrar fazer uma ruptura nessa rotina, o que eu tenho que saber?
Pronto, você tem que saber que tem 2 viés de pensamento, tem um viés X e Y, que por aqui você pode ter mais sucesso, isso aqui você vai cair numa armadilha, entendeu? Então, quando você se entende num contexto, você começa a cair uma ficha. É como se a teoria da caverna, né? Você sai da caverna, olha, o mundo aqui é diferente, não sou obrigado a viver por isso. E assim, a gente entender o que há de oportunidade é fundamental. É claro que tem pessoas que não sabem aproveitar ao máximo a liberdade para, de fato, ser feliz. E o conceito de felicidade é importante nesse momento. Não adianta só ter o conhecimento se você não é feliz. Não sabe aproveitar esse conhecimento para estar em paz com Deus e com sua família. Boa colocação, Jadson. E aí eu vou levantar outro questionamento, né? A gente fala que é um pouco de trabalho, um pouco de família e o exemplo que nós somos, né? Enquanto pais e nos nossos trabalhos também. Eu acabo percebendo às vezes, né, na própria comunidade aqui, onde a gente passa, que esse exemplo ele acaba perpetuando e tocando as famílias. Existem pessoas, né, às vezes a gente passa no bairro para visitar alguma pessoa que está ali e por vezes a gente, no início talvez de gestão, a gente passava por aquele mesmo caminho e via as pessoas de cabeça baixa para ir falar com a figura do prefeito ou de outra pessoa, né, que estivesse em um cargo de importância na sociedade. E hoje a gente vê as pessoas olhando de igual para igual, né? E eu acho que é isso que a gente acaba alimentando e é um fator muito importante no caso, para a gente evoluir mesmo enquanto sociedade, né? A gente tratar o nosso semelhante como igual. E isso vem a partir do momento que você fala que todos nós somos filhos de Deus, né? Sim. A partir disso, a gente iguala a sociedade, a gente entende a dificuldade de cada parte ali e, lógico, a gente tem a responsabilidade de tentar agir naquela problemática. Então, é um ponto aí que eu queria adicionar à nossa discussão aqui, à nossa conversa. E uma sociedade consciente, ela é um risco para a política tradicional. Porque, se você parar para pensar, o prefeito e os vereadores são reflexos da sociedade. Sim. Nós somos extraídos de dentro da sociedade, né? Sim. Então, eu sempre converso com o Marcos sobre isso. Rapaz, os cargos que nós ocupamos reflete quem é o nosso povo. Se você empodera o povo, se você dá à comunidade a condição de pensar de maneira livre e ela entender o cenário que ela tá exposto, entender que existem forças que emitem mensagens para elas direcionadas, ela vai saber onde é que ela está nesse contexto. Você chegar para uma criança do Maria Gabriela e dizer assim, olha, vou te dar uma educação aqui bacana, vou te dar um ambiente de estudo aqui muito bom, que uma criança lá do centro também tem. E a gente vai fazer um trabalho com você aqui de mostrar quem você é. Eu lembro que com o Marcos a gente fez um trabalho lá atrás no Gabriela, muito legal, com jiu-jitsu, né? E eu fazia parte de, às vezes foi uma palestra, um filme e tal. E a gente percebeu que aquelas crianças mudaram, a gente mudou um pouco da perspectiva, da autoestima, né? Uma comunidade que olha para baixo, que fica só baixando a cabeça, assim, não é interessante. Você, como a gente vive a política, né? Diariamente, a gente percebe o quanto a gente tem que lutar para a política evoluir. Sair da condição mercantilista, de mercado, e partir para uma condição de ideológico, de pensamento, de eu quero mais conhecimento, eu quero mais oportunidade para minha família, não ali da emergência, mas a condição de longo prazo. Eu quero que meus filhos tenham mais oportunidades que eu tive, eu quero que uma cidade esteja melhor, e entender qual é o cenário, qual é o perfil político da cidade. Meu grande sonho, assim, um dos sonhos que eu tenho como político, é conseguir entregar uma sociedade mais madura e mais feliz do que nós encontramos. Bem, Marcos, você está no ambiente político que as pessoas são conscientes, que ela olha para o cara que quer representar ela e fala assim, esse cara combina comigo, então esse cara, ele não quer me lesar, ele não quer atrapalhar minha vida, ele quer me ajudar. E aí você vota consciente, você expõe seu pensamento de maneira muito serena, sem ser aquela coisa da alimentação ou da questão emergencial, sabe? Eu tenho que tirar um proveito. Não, eu não tenho que tirar proveito. As coisas estão funcionando, está tudo em seu lugar. Eu preciso agora evoluir. E a gente tem que ter essa consciência. Qual o nosso papel é esse? Nós trabalhamos para entregar uma sociedade mais madura. Eu acho que isso é o mínimo que a gente
precisa fazer por Quaraci, para os nossos irmãos, né, quaracienses. E tenha certeza que é um legado e tanto, né? E de encontro ao que você falou, Sim. né? A uma realidade de um país, de uma região, né? Da América do Sul, é de encontro a isso, né? E de encontro é muito difícil e é um desafio e tanto, né? Mas que tem sido feito, Sim. né? Isso é gratificante, né? E tem sido construído dessa forma, né? Que está se falando aí. Isso é excelente de se ver, né? De estar participando, né? A gente acaba participando também de forma direta e é muito bom isso aí. Uma coisa que a gente aprende é que a vida não é feita de... A vida, ela tem que ser estudada por um período. E os momentos, Marcos, eles não podem ser concebidos como a plenitude. Existem crises e existem sucessos. Às vezes, um momento de tensão, a gente acha que é eterno. Não é. Ali é só uma tensão que a gente tem que resolver. E com muita energia sempre, né? Então, se a gente olhar pra gente como a gente entrou, sei lá, 5 anos atrás, hoje a gente sabe onde gastar energia, a gente não gastar energia, né? Então, a gente não vai mais se desesperar. O desespero, eu acho que é a derrota, velho. Você perder o seu senso comum, o senso crítico, e você perder sua estribeira, aí você perdeu tudo. Mas, assim, eu acredito, como você disse, a gente está passando por um momento muito positivo, assim, de amadurecimento, e a sociedade de Quaraci é diferente, cara. Ela é diferente das iguais, assim. Eu sinto que o nosso povo é um povo extremamente perspicaz, um povo que tem feeling, sabe? Que ele tem potencial. E é isso que a gente tem que explorar, o nosso potencial. Quaraci, se toca em Quaraci, né? E eu queria adicionar também aí. Eu vejo que nós, enquanto quaracienses, nós temos fome de algo novo, sabe? Sim. E eu percebo que essa novidade, essa atualização da percepção do que a gente precisa, ela vem acontecendo, né, ao decorrer do tempo. E me alegro muito também em participar um pouco dessa evolução, porque até mesmo agora, nesse momento aqui do Papo Cabeça, né, é uma situação que é muito distinta, né, para a gente aqui, porque fazer um projeto como esse, direcionar isso, e isso aqui não é feito para mim, para Marcos e para Fábio. A gente faz isso mesmo para que as pessoas possam se alimentar um pouco das informações que aqui são direcionadas. Então, é a forma também que a gente tem aqui de ajudar um pouco, né, a nossa comunidade, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, a talvez ter dúvidas a respeito das pessoas, de fato, né, que aqui convivem conosco. É isso aí. E a gente não pode também perder, quando vocês falam na nossa população em Quaraci, que Quaraci, historicamente, ela está estritamente ligada à questão educacional, né? Então, nós temos uma sede por educação grande, e prova disso é que a nossa universidade estadual, as particulares também, que tem sua contribuição, ela tem formado um grande número de universitários em nossa comunidade, que também ajuda a disseminar essas ideias de uma manhã melhor, de uma cidade melhor. A gente tem dificuldade sempre. Uma coisa que eu aprendi com a faculdade, Fábio, é de que você não pode desistir. Assim, no semestre vai ter dificuldades, vai ter matérias difíceis, vai ter professores que são marcados pela desistência e tal, mas são aqueles que valorizam o seu curso. Eu lembro que na minha época tinha um professor chamado Sodré, Raimundo Sodré, se eu não me engano, que ninguém queria pegar aquele professor, então ficava pulando o semestre e tal. Aí eu falei, não, eu vou encarar esse professor aí. Eu sabia que ele era o mais difícil, então, porra, eu tenho que me preparar. Eventualmente sai um porra aqui, né? Normal. Mas enfim, Sai bastante porra, eu tenho que encarar esse professor aqui de maneira muito digna. Eu vou me preparar, vou estudar mais, tal, vou me preparar antes. E aí eu consegui superar Sodré, assim, de passar pela matéria dele. E na faculdade isso marcou muito minha história. Johnny foi meu colega de faculdade, Johnny, de administração. Velho, nunca desista. Se você, primeira prova, meter um 4 lá, velho, a maioria desiste logo, velho. Vamos até o final dessa zorra aqui. Vamos se juntar aqui, vamos ver quem sabe mais que a gente aqui. E a não desistência, Fábio, provoca a superação, cara. Em tudo. Eu lembro que no meu mestrado teve uma época que eu falei, pô, vou desistir esse negócio, não dá pra mim não. Aí cheguei a uma professora amiga minha e falou, professora, eu vou desistir. Ela, desista, é digno desistir. Aí eu sentava na escada assim, pô, trabalha porra pra entrar nesse negócio, eu desistir, velho. E aí eu não desistia não, vamos na frente. Aí eu encontrava, esse conselho foi ruim, vou buscar um conselho melhor. Falei, não, velho, você não desista não, vamos buscar aqui um jeito aqui, vamos aqui, jeito aqui, vamos... Aí a pessoa que tá com cabeça fria te mostra um caminho diferente e dá certo no final.
No doutorado, eu peguei um susto. A primeira aula, vamos ler aqui 21 textos. Porra, 21 textos, velho. Falei, que hora é esse negócio? Mas você não se... No primeiro caso, não se assuste. Eu quero saber, correndo. tem 3 em inglês. Tem 3 em inglês. Fala, eu tô em uma fase que eu não posso me assustar com pouca coisa. E aí você baixa a temperatura. Vamos começar pelo primeiro? Eu tenho uma conta de 10%, Marcão. Todo livro acaba com 10%, assim, ó. O livro é grandão, lê 10%. Falei, poxa, esse livro já venci 10%. Vou vencer o resto também. Você tem que ler 25 textos, vou ler 2. 2 já comecei a vencer. Então tá meio caminho andado. Então todo desafio, velho, é sempre uma folha, né? E assim a gente vai vencendo. Agora, a maturidade é uma coisa massa, velho. Você percebe que você não precisa gastar energia com o que não vale a pena. Você separa, organiza o baba, né, assim, né? E você consegue entender o cenário. Mas a vida é feita de que não desiste. Verdade. Eu não fui marcado por ser o melhor da sala. Eu fui marcado por cara que não desiste. E ter coragem. Verdade. E isso é o que eu sempre falo, né? Tudo é laboratório para a vida, né? Já está trazendo aqui uma experiência da faculdade que ele carregou, né, para a vida dele. E eu enxergo que a vida é isso justamente, né? Você seguir em frente. Você vai tomar trompaço, vai tomar porrada, mas tem gente que fica pelo caminho, depressivo, triste, deixa a vida passar, a vida leva, morre do coração por causa da tristeza, porque simplesmente não entendeu que é isso aí, né? Tocar em frente, seguir em frente aí. Com certeza, velho, com certeza. Você fala da sua professora, né, que disse pra você, desiste mesmo. Vai ser digno você desistir. É digno você desistir. Eu tenho uma história, velho. Tem uma história que é engraçada do judô. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? Por quê? Eu já contei, acho que pra você já contei. Eu peguei uma vez meu professor de judô, velho. Chegou assim, eu com uma certa dificuldade. Ele chegou pra mim, rapaz, aquele Marco é burro, velho. Não aprende de jeito nenhum judô, velho. Eu, porra. Aí foi pro jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu dá uma liberdade, assim, de você criar. O jiu-jitsu você tem, né, alguns golpes básicos, mas você adapta do jeito que você quiser. E aí eu consegui. Aquilo ali, né, se eu desisto de tudo, pô, não dá pra arte marcial, não. Eu não tinha conseguido, né? A questão do projeto, mesmo como o Jadson falou aqui, que foi sucesso, teve campeão mundial e tudo. Se você desiste, as coisas vão deixando, né, você de lado. E quanto maior a dificuldade, quando a gente vence, que a gente olha pra trás, a gente tem aquele ar de, né? Eu superei, eu consegui vencer. É verdade. Eu tive um professor que chama Calhau, até aconselho. É Antônio Calhau, que vocês possam trazer ele aqui. Vamos sim. Um cara, ele é um divisor de águas em minha história como acadêmico e de vida também. E Calhau, ele foi meu orientador da minha graduação e quando eu fui entrar no mestrado também foi meu orientador. Só que a gente tem uma relação de amizade muito boa, assim. O cara era muito brincalhão, ele conhece, e o cara quando conhece, Marcos, ele não precisa demonstrar conhecimento, ele simplifica as coisas. E Calhau é desse jeito. Eu quando vejo qualquer profissional, eu percebo o comportamento. Quando ele quer demonstrar que sabe tudo, ele tá inseguro. Mas quando ele domina o assunto, ele simplifica para você e te coloca a coisa muito mais legível, mais simplificada. E Calhau é desse jeito. Calhau domina o assunto da gestão pública, da administração. Então ele simplifica para você. Você fala assim, pô, isso é muito fácil, né? Porque ele explicou o simples. E aí na minha graduação, eu falei, Calhau, surgiu uma chance de eu publicar um artigo, o que você acha? Ele já disse, publique não, que vai dar errado, velho. Não vai dar certo não, isso não tá bom não. Aí eu falei, tá bom, eu entendi a mensagem. Eu fazia o contrário, eu melhorava e publicava. E aí dava certo. Aí ele falou, eu falei, professor, obrigado pelo conselho e tal. Eu falei pra você não fazer, pô. Eu falei, não, mas eu fiz e deu certo. Aí quando fazer o mestrado, eu falei, Calhau, velho, vou pegar aquele artigo que você mandou fazer e vou melhorar e vou propor como a minha proposta de dissertação. Ele já, veja bem, velho, eu acho melhor você não fazer isso não, porque esse artigo seu tem essa limitação aqui e tal. Eu acho melhor você não fazer não, velho. Vai focar na política lá que vai dar certo. Eu falei, veja bem, entendi a mensagem. Eu vou consertar isso e vou fazer o projeto de dissertação da meu mestrado. Aí passava. Calhau, velho, passei no mestrado. Segui seu conselho. Não, eu falei pra você não fazer. Eu falei, eu entendi a mensagem, consertei e passei no mestrado. E assim, e aí eu falei com esse dia, Calhau, velho, tô fazendo doutorado. Ele falou, você vai me superar, não sei o quê. Falei, pô, velho, eu segui seu conselho. Tudo que ele falava, eu fazia o contrário, mas seguindo algumas diretrizes e tal. E dava certo. E assim, pô, Calhau, a gente precisa de ter bons mestres, velho. Sim. Verdade, Calhau foi um mestre massa que eu tive. Verdade. Tive algumas coisas que marcaram minha história, assim, como bons professores, que me estimularam a ser melhores. Aqui em Guaraci tinha bons professores, na UESC tinham professores muito legais. Sempre tinha algum mestre que a gente falava assim, esse cara, eu vou imitar esse cara, sabe? Você toca na zona de conforto, né?
Claro. Nossa. Velho, todo mundo tem alguém assim como referência. Sim. E a gente precisa de referências. Eu tinha um professor na minha... Eu fui morar na Caju com meu irmão um tempo. Tinha um professor de química que era top, velho. Que ele dominava a aula assim, e a galera ficava pagando pau. Falava assim, pô, que cara massa, velho. E eu falava, vou ser igual esse cara aí, velho. E aí estudava pra ser igual o professor. Aham. Tanto que eu fiz primeiro química na Federal. Porque tinha aquele cara como referência. Eu sempre busco uma referência bacana assim, sabe? Pra poder ter como modelo assim. A gente precisa disso, né? Sim, Todo Verdade. mundo tem que ter uma boa referência. verdade. E você tocou num ponto aí que eu tava até falando, né, um dia desse, tava comentando sobre a questão de convicção, né? Se você não tem a certeza do que você é, a certeza da sua capacidade, é muito complicado sua vida seguir, sabe? Ir em frente, você crescer. E é uma coisa que eu vejo aqui, né? Você é convicto, a gente convive com você, né? A gente vê a sua convicção, essa confiança em você mesmo, né? E isso aí você passa, acaba passando. Isso é importantíssimo, assim. O ser humano que pretende ter sucesso, sem convicção, eu acho que fica muito difícil, é quase impossível, né? Ô Marcão, tem uma coisa que eu acho que é a origem de todos os medos e também de discussões e brigas. É você não saber quem você é. Tanto que eu brinco com meu filho, com o Luan, e faço a gente conversar com ele sempre quando ele tá inseguro. Pergunta, quem é você? Ah, eu sou fulano. Você tem quantos anos? Eu tenho tantos anos. Você é filho de quem? Meu pai, minha mãe e tal. E qual a sua igreja é essa? Pronto, você sabe quem você é. Você não precisa se sentir agredido. Você é feio ou bonito, meu filho? Eu sou bonita, você é muito bonito. Você é inteligente ou você é burro? Eu sou inteligente. E faço isso com meu filho direto. Pra ele saber quem é ele. Se chegar alguém de fora e falar assim, você é feio. Eu falo, eu sei que eu não sou feio. Meu pai conversou comigo, eu sei quem eu sou. Quando você tem certeza do que você é, nada lhe corrompe. Eu brinco com ele sempre assim, qual é a sua igreja? Eu sou católico. Pronto, então seja um bom católico. E se você vê alguém protestante, fique tranquilo, pô. Você não vai mudar quem você é. Nem ele vai mudar quem ele é. Conviva bem com ele, brinque muito com ele. E aí vai todo mundo ser feliz. O que provoca as agressões? Esse cara é um filho de uma égua. Não, você não é filho de uma égua, pô. Você sabe quem é sua mãe. Sua mãe não é uma égua. Então se acalme, não é você. Sabe? A gente amadurece com isso, Marcos. Se você fala assim, pô, Jadson é tal coisa. Pô, eu sei que eu não sou. Jadson é burro. Eu não sou. É a sua opinião. Pô. Você não é juiz da relação. Você é uma opinião. Então eu sei quem eu sou. E a gente tem que dizer pra quem tá perto da gente quem a gente é. E aí você evita muitos problemas, né? Quem é você? Quem é você na fila do pão? Eu sou o terceiro. Pronto, então fique na sua. Vai ser primeiro uma hora. E essa capacidade de você externar quem você é e ter convicção tira muitos problemas e evita muita doença também. A gente convive junto e tudo, e a gente convive com muitas diferenças, né? Ideológicas, de partidos, e você, se naquela situação ali, você se coloca na condição de quem você é com muita segurança, fique tranquilo, tudo vai dar certo. A questão de ser cristão ensina muito isso. Você é filho de Deus. A sua condição é ser a imagem e semelhança de Deus. Você não é um animal. Você não é um sub-humano. Você é humano, imagem e semelhança de Deus. Então você fica mais tranquilo, seguro. Eu acho que o que dá insegurança, o que promove às vezes muita agressão psicológica em mulheres é isso. Às vezes quando a relação impõe a mulher a condição dela perder a sua identidade, de ela não entender quem ela é, de ela tem pai, tem mãe, sabe? A idade que ela tá, a história dela. Ninguém vai ofender quem tem legitimidade de saber quem é. Por exemplo, ninguém vai agredir psicologicamente uma pessoa que é segura. Mas isso se constrói com uma história, né? Tem que ter um bom pai, uma boa mãe, para poder estar sempre ali, do lado. Fulano então falou que meu cabelo é feio. Ela é o quê? Ela é especialista em cabelos, né? Ela é alguma juíza constituída por isso? Não, ela é a opinião dela. Que ela falou no momento de raiva. E quando passar raiva? Entendeu? Então essa condição tem que ser muito alimentada com os nossos amigos, com o que tem relação próxima a gente. É isso. E nós temos... Podia falar, mas você não deixou, Fábio. Aí eu vou ter que ficar quieto, né? Não precisa ficar quieto. Faustão, Quando terminar, você fala, rapaz. Faustão. Deixa eu falar logo então, peraí. Faustão. Só E esse café, hein, velho? Bom, hein? É bom, Bom, né? tá frio, né? Por causa do ar-condicionado frio, aqui, né? que é gelado, né? É uma Mas dose tudo única, bem. é? Não, vem mais. Agora com o bem de Fábio. Sua vez. Pronto, Né? vou lá. Eu já fui, Diego foi sua vez Só agora. pra eu não falar e deixar ele falar. Eu vou pegar o café. Estratégia, Fábio. Eu somado a isso, já, eu ainda enxergo o seguinte.
para que a gente consiga ter certeza do que a gente é, pra gente ter convicção e tudo, a gente precisa entender nossas dificuldades também, né? Claro. Todos nós temos limitações e tal. Teve um tempo tal, eu discutia com uma pessoa e a pessoa, mas você acha que sabe tudo? Não acho que sei tudo. Não acho que sou bom em tudo. Eu sei, assim, muito bem minhas dificuldades. Sim. Só que eu não posso dar valor maior do que eu dou minhas qualidades. Então, obviamente, eu sei minhas limitações. O que é que eu vou fazer? Eu vou o tempo todo trabalhar minhas limitações para melhorá-las, mas eu não posso valorizá-las mais do que minhas qualidades. Então, Fábio, eu ia só falar isso agora. Você já voltou, pegou nosso café, pode falar agora. O café é uma limitação. Café é frio. Acabou. Não, acabou, eu fui pegar. Acabou, velho? Traz água. É quase a mesma coisa. Agora, Marcão, você não, isso não faz. Essa questão não é por maldade, então. É a natureza da gente, né, velho? É. E a gente, quem convive com a gente, sabe com o tempo, porque assim, você aprende em casa, aprende nas relações, você tem que oferecer o seu melhor para as pessoas. Sim. Eu era gago, por exemplo. Eu sempre fui gago. Então eu tinha que respirar fundo e falar assim, velho, eu preciso melhorar esse negócio de ser gago, porque isso não é bacana. Sabe? Então assim, eu sou tímido. Pô, eu tenho que melhorar minha timidez. Eu falo rápido. Eu preciso falar devagar. Às vezes quem me conhece, que me vê hoje, aí fala assim, pô, Jadson, você melhorou muito sua capacidade de falar, véio. Aí eu falo assim, não, velho, eu tô fazendo aqui um teatro pra ver se o povo para de mangar de mim. Mas quando eu tenho amigos como Rafael José, né? Quando eu vejo ele, velho, volta tudo de novo. Eu falo rápido, gaguejo, porque eu desarmo, volta aquela criança lá atrás. Mas a gente tem que buscar essa evolução, né, Marcos? E ninguém vai ficar expondo aqui seus defeitos. A gente quer agregar amizades, agregar valores à vida da gente. A gente tem que buscar ser melhor sempre, pô. Ninguém vai pra rua bagunçado pra poder conquistar alguma coisa. Arrumado, pô. Eu vou pra missa, eu vou ter que ir arrumado, vou perfumado, sabe? Eu vou barba feita, eu vou ali bacana, porque eu quero me encontrar, sabe? Com Jesus eu quero estar bonito. Isso é bíblico, né? O Senhor chama para um casamento e vai chamar as pessoas que querem ser ali arrumadas. Então, você oferecer às pessoas o seu melhor não é nenhum tipo de... Eu acho que é da nossa natureza. E por vezes a gente tenta buscar no outro a afirmação que a gente quer pra gente, né? Claro. Então, talvez tocando nesse ponto aqui, a gente esclareça esse momento de evolução emocional, vamos dizer assim. Você tocou num ponto crucial aí de uma discussão, né? Digamos aqui. A gente está discutindo de uma forma agressiva e que sempre quando uma pessoa está discutindo com você, pelo menos comigo, assim, eu paro para pensar o que aquela pessoa está querendo dizer. Eu acho que isso acaba desarmando a outra pessoa que está discutindo, né? Porque, por vezes, eu vejo que a pessoa sempre tenta te diminuir, querendo que você seja menos, sempre tentando atingir o seu emocional. Sim. A partir do momento que você consegue entender quem você é, a partir do olhar para você e não um olhar do outro para com você, você consegue ali de fato bloquear essa investida negativa de vitória. Então eu sempre me sinto vitorioso numa discussão, né, vamos dizer assim, quando eu percebo que aquela pessoa ali está querendo me diminuir, aquela pessoa ali está querendo manipular uma situação para tirar o meu conforto, né, no caso naquela discussão. E quando eu vejo que isso não acontece, de fato, com verdade isso não acontece, eu me alegro porque eu vejo que eu evoluí, né? Na minha infância eu também sempre fui muito tímido, então até para eu estar aqui conversando aqui, para mim é uma grande vitória, né? Expondo minhas ideias, expondo o que passa, né, no meu entendimento do que é essa situação de vida. Então, de fato, eu vejo isso como norteador da minha vida, como uma evolução pessoal, né? E a gente acabar compartilhando aqui nesse papo. Fábio, quem são os apoiadores do Papo Cabeça? É isso aí, vamos lá, os nossos apoiadores importantíssimos, Lima e Araújo, também a Rede Portal, sempre presente aqui conosco, e a Bossá Comunicação Visual. Esses são os nossos parceiros e apoiadores. Vai tomar o lugar de Felipe. Vai. Rapaz, O Deco já perdeu o lugar, né? A gente em casa assistindo o programa, a gente fica com outra visão. Aqui eu sinto que não tem microfone, não tem câmeras, não tem nada aqui. A gente tá batendo um papo. A intenção é essa. É muito confortável. A intenção é essa muito aqui. Bacana. Tanto que a gente quer voltar, né? Tanto que o Alessandro falou em voltar também. O Alessandro é um cara muito bacana, viu? Parabéns. Ele é dos tempos de UESC aí, né? A gente se conheceu.
e o respeito mútuo, né? E hoje em dia, uma relação boa mesmo, interessantíssima aí. Diego falou uma coisa interessante aqui. Até tem meia hora querendo puxar assunto, deixa eu te dar. Não, pode Olha, ficar à vontade. Diego falou uma coisa certa. A gente discute, a nossa vida é discutir e conversar com as pessoas. A gente percebe que em todos os momentos é a nossa reação que importa. É como a gente reage àquele momento de tensão que importa. Rapaz, do que eu passei na política em relação a debates, em relação a discussão e tudo, a tensão é administrável, sabe? Você não submeter à situação. Alguém quer controlar a situação e você tem que tomar o pé da sua vida, né? Você não submeter a tensão, ser provocado. Como é que você vai reagir? Eu saio por aqui. Nunca enfrentar, não é? E a gente só aprende isso de fato com o dia a dia, ouvindo, né? Se a gente conseguisse ouvir mais, amadurecer mais com a experiência dos outros, a gente teria uma vida com mais qualidade, né? Certeza, a briga é sempre a última, né? E a pessoa que Última da fila. E a pessoa que quer discutir ali, ela quer de fato, né, restringir o seu entendimento a respeito daquele problema, né? Ela quer direcionar aquilo para ela se sentir vitoriosa. E quando ela vê que isso não acontece, de fato, ela acaba não tendo argumentos. Claro. E a política é sensacional para isso. A política, ela é uma arte, velho. E assim, é uma arte que ela se modifica constantemente. Você tem que saber se localizar nesse cenário político, saber se expressar. E uma coisa que a gente tem que entender cada dia é muito da percepção do outro. Eu tive essa percepção quando eu tive uma derrota política, que não é a pessoa que é o mais interessante, é quem está ao redor que é mais interessante. Tem que buscar quem está do lado ali. O convencimento. A política é isso, né? Você oferecer suas ideias, discutir ideias e você conseguir alcançar seu objetivo, né? E eu acho que a política ela é uma arte sensacional, cara. Que tem que ser estudada mesmo. E é isso que a gente sempre fala, né? Briga não existe. Não, quem briga perdeu já. O meu argumento tem que ser melhor. É isso. Eu tenho que convencer, eu tenho que provar que eu tenho razão. Não adianta brigar para ter razão. E o equilíbrio também dentro desse contexto é muito importante porque quando você vai governar uma cidade, você tem diferentes interesses. Então, o equilíbrio é tudo quando você está à frente de um cargo político, quando você ocupa algo que alguém, né, ou que várias pessoas, toda uma sociedade te legitimou. Acho que o equilíbrio também é importante. Pensa em você poder utilizar isso com seu filho, né? Você passar essa evolução. Que é uma toda. política, né? Também Sim, a política sim, familiar. sim. Muitas pessoas falam que não gosto de política, né? Eu não vivo política. Política não faz parte no meu meio. Poxa, tá errado, né? Política é tudo também. Olha, um livro que eu indicaria aqui é um livro de Rubem Alves. Diálogos políticos. É uma coisa assim. Mas Rubem Alves é um cara sensacional. Era um cristão, tornou-se ateu e escreve a política de maneira muito sublime e muito verdadeira. Ele fala que a política é como se fosse a mais sublime das vocações, que o político é como se fosse um jardineiro. E Deus não concebeu cidades, concebeu jardins, né? O jardim do Éden, em que o político ele cuida do jardim comum. Mas nesse jardim comum surgem os aproveitadores, são os políticos profissionais, que Rubem Alves chama de prostitutos, que eles profissionalizam uma coisa que é divina, sagrada. Eles buscam a remuneração de algo que seria vocacionado. E assim ele começa a discorrer, Marcos, esses diálogos políticos que você fica empolgado no final. Você vê pureza em um ambiente conturbado. E assim, uma sugestão que eu dou, esse autor, Rubem Alves, tem podcasts com ele. Pronto, Diego anotou já ali, Diego, já... Ele é uma coisa... Eu tinha a xerox desse livro, eu dei a Cidantas um tempo atrás, mas eu aconselho muito. Minha visão de político mudou depois que eu li esse autor, Rubem Alves. Vamos dar uma mergulhada nele aí. Muito bom. Vamos dar uma mergulhada. E uma coisa que eu aprendi, Marcos, é que a pureza ela é mais importante, na maioria das vezes, do que a malícia. A malícia é fundamental. Você não pode errar várias vezes o mesmo erro, mas a pureza. Até abrindo aqui um pouco do que eu penso de política. Você não confia em alguém que te pareça uma ameaça. Por exemplo, você vai tomar conta de meu jardim, Jadson. Se eu não mostrar àquela pessoa que eu posso ser um bom jardineiro, que eu não vou pisar nas flores mais bonitas dela, que eu não vou abandonar, que eu não vou largar, ela pode confiar em mim. Mas se eu demonstrar um ar assim, de soberba, falar assim, eu sou o melhor dos jardineiros, o seu jardim até é peba, é fraco, mas eu vou fazer um trabalho.
Mas você fala assim, olha, eu vou me dedicar ao máximo, viu? Pro seu jardim aqui, a gente vai fazer uma coisa bem bacana aqui, juntos a gente vai fazer uma coisa bonita. Você me ajuda no que eu não souber, e vou lhe perguntar quando eu tiver alguma dúvida e tal, mas eu vou me dedicar ao máximo, viu? A pessoa pode falar assim, sabe, Dilma, eu vou confiar nesse cara, ele não vai me enganar, entendeu? E eu acho que a política tem muito disso. Você confia, a pureza, ela é contagiante. A criança é contagiante. E a criança, quando ela vê uma pessoa que não transparece pureza, nem simplicidade, ela se afasta. Verdade. A criança não vai atrás de quem é pesado, de quem é chato. Ela se afasta. A natureza dela é ripuna, né, que a gente chama. Então, assim, eu acho que é fundamental a simplicidade das palavras e a sensação de pureza. Transparecer sabedoria demais atrapalha, velho. Em tudo, eu acho assim. Verdade, verdade. E aí, Fábio Borges? E aí, Adicione. vamos ouvir aqui um pouquinho sobre a questão, a gente o mundo está assistindo, Jadson, um início, talvez, de uma terceira guerra mundial, né? Líderes políticos se enfrentando e a gente queria ouvir um pouquinho da opinião do que Jadson pensa. Vamos polemizar? Vamos lá. É o que a gente mais gosta. Você falou uma frase que cheio de conjecturas, de possibilidades. Mas eu me dou o direito de questionar vários trechos de sua frase e não conceber isso como uma verdade absoluta. Boa. Certo? Vamos lá. Quem disse? Qual a fonte Vai ficar bom isso de aqui. Terceira Guerra Mundial? A fonte sou eu mesmo, né, pode-se dizer. A fonte é minha mesmo, que eu assisti o Globo.com. Não. Veja bem, quem concebeu isso, né? Jornal Nacional. Jornal Nacional, ótimo. Então é verdade absoluta. É quase. Não é verdade absoluta. É quase. Quero direito a réplica, viu? Claro. Tréplica. Quem disse que o mundo vai passar por uma mudança drástica? Aonde está essa concepção? E se o mundo já não está vivendo isso constantemente, quem disse que existem lados e que a gente precisa, nesse momento, se posicionar? Ou então quem disse que existe o caos? Já pensou se essa situação não é uma coisa que já existe em países da África, mas que a gente não tem luz sobre isso, e porque agora tem uma grande mídia em cima, a gente está se sentindo incomodado? Será que em regiões de guerras constantes já não existe uma revolução lá e a gente não percebeu? Ou será que isso não é causado por alguma cabeça pensante que necessita de vender uma guerra para poder colher frutos? Será que quem está ganhando com essa situação ou com esse projeto? Será que existe, de fato, esse clima? E quem ganha com esse clima? Entendeu? Então, assim, eu me permito também questionar quase tudo. Qual é a fonte? E só... Agora é Fábio. Não, deixa, só pra ajudar ele. Eu vou ajudar ele aqui na questão. Vai. Ele vai ajudar ele. Ele Não, vai te ajudar é ajudar. ótimo, ajudar Ele é ótimo. vai te Vai. ajudar. Eu não vou te ajudar, não. Tu vai E deixar? só pra Só pela reforçar. segunda vez você me corta, Peraí, viu, de peraí. falar. Verdade. Peraí, Fábio. Vá, Rapidinho. prossiga. E só pra gente deixar mais claro ainda, essa guerra de informação que a gente vive, essa enxurrada de informações tendenciosas, na década de 90, a OTAN destruiu, né? E repartiu com um país que era a Iugoslávia. A Iugoslávia existia, né? Você pode estudar aí, você vai ver muita coisa sobre a Iugoslávia. E a OTAN foi por achar que estavam havendo crimes contra a humanidade, supostamente, né? E foi e dissolveu um país. Sérvia, Bósnia, Croácia, tudo surgiram a partir daí. Então você vê hoje uma situação parecida e a OTAN quer se posicionar, né, contrário. Estados Unidos invade quem bem quer, explora quem bem quer, bem como também a China hoje está lá no Afeganistão com a lacuna deixada pelos Estados Unidos. Então é isso, a gente tem que pensar muito nesse contexto todo, né? A gente falou na vinda do professor Alessandro sobre esse tema e é muito importante que a gente analise muito, né? Porque é muito complexo você apontar uma coisa como você apontou. Não, agora Ele te ajudou, agora é velho. réplica. Foi a ajuda que eu te dei. Não, quando eu faço essa afirmação, aí é preciso a gente remontar a história. Então nós estamos vivendo um período, certo? Desculpa, Fábio, desculpa. Vá. De quê, moço? Por eu ter... Nós estamos vivendo um período em que sinaliza uma repetição de algo que aconteceu. Isso é inevitável. Você não pode dizer que em 1914, por exemplo, os Estados Unidos entraram na guerra declaradamente. Não, ele ficou por trás, certo? Até 1917, quando a Rússia sai para sofrer uma revolução interna.
civil, e a gente vê um desfecho dos Estados Unidos precisar, de fato, de uma intervenção mais direta. Mas hoje, se a gente for observar, os Estados Unidos estão ali interferindo a todo momento, junto com a OTAN, certo? Para deflagrar uma guerra. E concordo com o Jades quando ele diz assim, esse jogo de interesse é para quem? A gente sabe que os Estados Unidos, muitas das vezes, essa questão desse jogo, não só político, mas dessas indiferenças mais afloradas, como está acontecendo, isso beneficia os Estados Unidos. Essa é uma máxima que aconteceu tanto na Primeira Guerra, em 1914, como na Segunda Guerra, lá em 1939. E eu falo baseado nesses dois eventos que aconteceram, que foram a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, e que vivemos aí um período de Guerra Fria não declarada, e aí eu concordo com o Jadson também, quando ele diz a quem beneficia ou a quem não beneficia, e a gente assistiu a deflagração de várias pequenas guerras durante esse período da Guerra Fria. Então, eu vejo esse momento como, sim, um princípio de Terceira Guerra Mundial, né? Só que dentro de um contexto mais amplo e com a questão de uma possível devastação do mundo. Então, eu vejo baseado nesses dois princípios que nós já tivemos. E a história, ela se repete. Eu vejo partindo desse princípio. Obviamente que vão ter os países que serão beneficiados. E os Estados Unidos estão lá, né? Não participam da guerra, mas incitam a guerra a todo momento. Então, essa é uma máxima que aconteceu tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. E por que não chamar essa de Terceira Guerra? Não baseado na Globo. Eu respeito. E assim, já polemizando de novo, eu penso o seguinte: a gente não pode esconder os fatos, né? Existe uma população hoje sendo agredida. Existem crianças hoje que estão... Eu fico imaginando sempre nas crianças. Minha primeira preocupação são elas, porque elas são muito vulneráveis, cara. Sim. E isso atrapalha, você destrói o futuro de um cidadão, de uma pessoa. Então, o desconfortável é isso. E eu anseio para que essa questão seja resolvida logo, assim. Não vejo a hora de acabar com essa confusão. Eu não acredito na Terceira Guerra Mundial. Eu não acredito que esse evento vá se desenvolver mais e ficar pior. O que eu vejo hoje é que a Rússia esperava um resultado que não aconteceu. Eu penso, inclusive, que, assim, sendo muito ousado, é uma opinião só minha, que os generais russos, eles não estão preparados para uma guerra com a Ucrânia desse espectro. A última guerra que aconteceu desse porte foi, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o que você esperava de gastar, já gastou muito, muito mais, sabe? A inteligência de guerra, ela é muito complexa. Tanto que a gente viu matérias hoje que o general, o ministro da Defesa russo estaria sendo com carga ameaçado. Então, assim, eu penso que essa situação é insustentável. Eu acho que, na minha concepção, vai desidratar, não vai ter dinheiro para poder manter essa condição do exército, que é caro. Eu acho que a força econômica vai fazer o mundo não crescer mais essa guerra. Não vai ter mais. Eu penso que não vai ter tanto dinheiro que suporte a Rússia aguentar mais muito tempo intervindo nisso. Eu acho que vai acontecer um retardamento de argumentativas. Eu acho que a Rússia vai querer conversar, a Ucrânia vai querer conversar também. A Ucrânia está ganhando a guerra quando ela não se entrega, porque o papel da Ucrânia hoje, eu penso, de acordo com o que nos vendem de informação, é que ela só precisa resistir para ganhar a guerra. A Rússia tem que gastar. É como se fosse uma luta de boxe, né? O cara tá batendo, mas o outro não cai. E você gasta energia batendo. São 10 rounds, né? São 10 rounds, poxa. E assim, eu penso que, como as coisas estão caminhando, a Rússia, eu acho que ela vai repensar pelo o caos que está causando no interno no país. Eu penso que o mundo também vai repensar a questão das sanções, porque está prejudicando todo mundo, está tudo ficando muito caro. O combustível está encarecendo justamente por essa crise. Eu acho que o mundo vai se pacificar, eu penso que igual o livro Revolução dos Bichos, os porcos vão sentar junto com os donos da fazenda e todo mundo vai sentar ali e organizar o barco, entendeu? Bora acabar com isso? Bora. Os oligarcas russos estão cansados, não está perdendo dinheiro, está perdendo dinheiro aqui, vamos acabar com isso, vamos. Eu acho que só quem está ganhando com isso é a China. E eu penso que eu penso muito que a fé tem um poder muito grande. Eu penso que tem muita gente rezando, orando, tem muita gente trabalhando pela paz. E isso
já tá desconfortável para todo mundo. Eu acho que Putin precisa de um bom amigo para falar assim, velho, chega, né? Tá Essa bom. porra pra lá, né? O negócio pra lá. E sabe por quê? Eu acho que tem medo de falar pra ele, sabe? Porque o cara na Rússia é quem manda. Chega um cara aqui no lugar e fala, velho, tá dando merda aí, velho. É. Tá dando ruim pra gente. E o cara ele fala Mas assim, será que ele não já teve que... ele fala assim, não, vai preso. Ele já teve centenas de E assim, pessoas. o exército dele não tá motivado, velho. Eu penso que a Rússia ainda não finalizou essa fatura rápido, porque o exército não tá motivado, a turma não tá pra guerra. A Ucrânia é irmã, né, velho? A turma que mora na Ucrânia hoje, muita gente veio da Rússia, né? A Rússia fez um trabalho de expandir seu território, mandando filhos da Rússia para países vizinhos ali. Então já nascem nativos, tanto que a Ucrânia já reconheceu que pode dar independência das regiões lá, que a maioria é russa. Aí você vai guerrear com um pessoal que você vê que é um familiar, tem semelhanças físicas com você. Eu li que o povo, o exército está chegando na Ucrânia e eles imaginavam que o povo ia saudar eles como se fossem heróis. Estão nos libertando, tal e tal. Porque se vende para aquele povo da Rússia uma imagem enviesada, distorcida. Como vende também uma imagem distorcida. Então, assim, a guerra ela vai desidratar. Eu tenho muita fé nisso, sabe? Não vai, eu desejo que não vá mais adiante. Porque no meio desse confronto todo tem crianças ali dentro, tem pessoas que... Porque, veja bem, velho, criança com fome é mal pra caramba, velho. Tem hora que uma criança assim, sem perspectiva é mauzão. E assim, eu acredito, Fábio, que vai desidratar, isso não vai ter terceira guerra mundial. Eu acho que a gente vai morrer de velho mesmo, sabe? Cada um vai morrer de uma vez, na sua hora. Ninguém vai morrer de vez de uma bomba atômica. Eu creio muito nisso, sim. E eu não morro de véspera, não. Meu irmão dizia isso. Só que morre de véspera é peru. Ô, Fábio, Mas Fábio. a questão da percepção, né? Eu não penso em algo que vai envolver todo o globo. Eu penso em algo que vai acontecer como aconteceu na primeira e na segunda, que concentra, né? A gente fala guerra mundial, mas a gente sabe que esse conflito fica concentrado mais em determinadas áreas e outras não chega. Então, outra coisa, o desejo é que não aconteça. Agora, mediante o desenrolar, que me faz crer que pode que acontecer. pode Existe acontecer. essa possibilidade, né? que existe a possibilidade. A possibilidade não está distante. E quando eu digo isso, não faço juízo de valor nem da Rússia, nem da questão da Ucrânia junto com a OTAN. Né? Porque eu sei que tem aí seu jogo de interesse, tanto de um quanto de outro. E sei também de vender essa imagem, não quero defender a Rússia, mas de defender essa imagem de que a Rússia é ruim e de que a Ucrânia é boazinha. Então a gente precisa, eu acho que a gente precisa também desconstruir isso, porque a Ucrânia também, vamos dizer, que ela meio que procurou, né, que a situação tivesse esse desfecho quando ela tem algumas atitudes junto com a OTAN. Não estou justificando, nunca nem vou justificar que a guerra deva ser plausível em nenhuma situação. Mas é uma situação realmente complicada e que eu enquanto, né, historiador, eu vejo que é uma situação conflitante naquela região. Eu penso que a economia mundial ela está muito entrelaçada. Imaginemos aqui, somos 4 países. Mas a gente cismou um com o outro. Mas tem recurso financeiro nos 4 aqui. Então não é interessante brigar com o Diego. Não é interessante Marcos empobrecer. Não é interessante que você cresça sozinho. Porque, inevitavelmente, se um de nós perder poder comercial, vai repercutir em todo mundo. Eu acho que o povo que tem os oligarcas russos estão dando pressão da poxa em Putin. Falar assim, velho, estamos perdendo dinheiro, velho. Tá ruim esse negócio aí. Bora conversar? Eu acho que o Putin depois falou assim, rapaz, que merda que eu fiz, velho. Porra, como é que eu vou consertar isso aqui? Pra eu voltar atrás. Eu vi isso, Fábio, a questão da economia, eu acho que ela vai puxar pra racionalidade. Quando eu quero, bate no bolso, volta pra racionalidade. Ninguém vai suportar, não, a pressão econômica. É jogo de interesse, né? A gente pode nomear da forma que a gente quiser, primeira, segunda, quinta guerra. Para mim é jogo de interesse puro. Então, assim, Estados Unidos, Rússia, China, ela tá ali para aliciar quem quiser ali para melhorar sua questão econômica e seu poder. Então, a questão de Putin eu vejo por um viés de ele já mostrou, né, pelo currículo dele, que ele é um cara que ele cumpre com o que ele promete, né? Então, assim, ele é um cara que
Ele quis invadir a Ucrânia, ele invadiu a Ucrânia. E eu não vejo ele voltando atrás. Não vejo ele admitindo uma derrota. Eu até estava comentando uma resenha assim com o Marcão a respeito de um livro que a gente tinha lido, né? E nesse livro ele fala que quando você está lidando com seu inimigo, você tem que dar, no mínimo, uma opção para ele recuar. Arte da guerra. A arte da guerra. Eu acho que as sanções, ela está empurrando ainda mais Putin a querer invadir de qualquer forma. Aí eu concordo com você quando você fala que o exército ele não está tão afim de ir lá com os irmãos dele ali e agredir. Existe a ideia de Putin que a Ucrânia, ela não é Ucrânia, ela é a pequena Rússia como ele lida com a Ucrânia. Ele nunca chama a Ucrânia de Ucrânia, né? Ele fala que a Ucrânia é a pequena Rússia dele. Só que, lógico, que ele não vai conseguir invadir aquilo sozinho. Ele vai precisar do exército dele, né, alimentando isso. Só que chega um momento que talvez essas sanções acabem não dando a ele a oportunidade de não sair vitorioso, mas de ter uma forma digna, talvez, para ele de recuar. Eu vejo que está todo mundo pressionando. Estados Unidos entrou com aquela inteligência bélica, aquela estratégia, né, de aliciar ali as pessoas próximas. Estados Unidos ele sabia que se essa aproximação da Ucrânia com a OTAN existiria uma ruptura, existiria um conflito. Ele sabia disso. Então eu posso falar isso sem a informação que for aqui, porque é inimaginável que uma nação como os Estados Unidos ele não tenha pensado que ele lidar com o maior poderio econômico da Rússia, que é a Ucrânia, não existiria ali um desgaste. Então, assim, foi algo calculado tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Eu acredito assim que Putin só estava esperando aquele momento. Ele já estava a estratégia dele já estava toda montada. Quando partiu daquele momento de Biden chegar ali e propor aquela situação, sendo um presidente novo, né? Então ali você quer? Recue. É melhor você recuar. Não quero guerra. Começou a colocar o exército mais próximo ali das divisões entre Rússia e Ucrânia. Não vai ter guerra não. Encostou. A China chegou ali e falou assim, eu não vou fazer parte diretamente, mas eu também não estou do lado dos Estados Unidos. Então, assim, Marcão toca num ponto extremamente importante que a China, eu vejo nessa questão econômica, é a que tem a tendência maior a evoluir economicamente, né? Porque os Estados Unidos ele manda em relação à moeda até um certo período da época, só que a partir desse a China começa a se aproximar, né? E essas sanções vai exigir posteriormente que a Rússia e seus vizinhos ali acabem fazendo acordos e eles não vão fazer com os Estados Unidos. É muito improvável que isso aconteça. Então eles vão procurar um parceiro ali. Esse parceiro vai ser a China e a China vai acabar tendo aí a oportunidade econômica de evoluir com isso. Ela não toma partido diretamente. Ela fala, não, eu sou Rússia e vamos aí que eu vou lhe ajudar. Ela não toma partido assim, mas ela fala também que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Olha, eu tenho um receio só desse líder, como a história vai julgar ele, certo? Perfeito. E como os vencedores vão se colocar em relação a quem perde. Mas assim, veja bem, hoje eu estou vivendo guerras cotidianas. Uhum. Tá. O que é que a gente vai pensar da nossa vida, de oportunidade ou de crise disso acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia? Na Ucrânia, né? Como o Covid, por exemplo, aconteceu lá na China. Sim. Isso repercutiu em nossa vida cotidiana aqui. Então, Diego, sinceramente, assim, eu só rezo para que isso pare. Porque eu não vou para a guerra. Eu não vou para a guerra, não vou. Espero que eu também não vá. Ninguém vai para a guerra. Espero que não. Então, o que a gente vai fazer aqui em Quaraci em relação a isso que está acontecendo lá? Vamos pensar como cidade, certo? Uhum. As coisas já estão ficando mais caras. A especulação move o mundo, né? Então, assim, quando vai ter. Por isso que eu filtro muito quando falo assim: vai ter terceira guerra mundial. Vamos pensar nisso devagarzinho. As pessoas vão começar a acumular comida, vão começar a estocar gasolina, estocar. E aí o que acontece quando você faz isso? Você provoca mais inflação. Por isso que eu filtro muito quando a informação vem muito forte, assim, esse piche forte. Então acontece o seguinte, Marcão: você já fez economia, entre outras faculdades, né? Entre outras. Então, assim, o que acontece é especulação, Fábio. Especulação. Então, assim,
a guerra é lá longe, mas o que é que se afeta aqui pra gente? A agricultura vai ganhar um potencial extraordinário, porque a questão dos fertilizantes influencia muito na nossa capacidade de produzir alimento. Então, assim, nós temos hoje uma terra extremamente produtiva. Então, assim, vamos pensar na questão do potencial agrícola, né, que a gente tem. Eu fui na fazenda domingo retrasado de um empresário Vitor, se não me engano, que produz pimenta e outras especiarias. Então vamos pensar na pimenta, de quais são as condições da pimenta. A pimenta nasce aqui na nossa região do nada, assim, no vento nasce uma pimenta, assim. Se a gente produzir mais pimenta, vamos pensar em alternativas que não só o cacau. O cacau também, mais banana, sei lá, e frutas que a gente possa aproveitar essa crise, esse apelo por comida. Vamos oferecer comida à comunidade. Toda crise gera uma oportunidade. Por mais desagradável que seja, poxa, eu estou aqui pensando, a gente tem morrendo lá na Ucrânia, eu vou pensar em oportunidade, mas tá bom. Então respira fundo e só pensa na sua comunidade um pouco. Se nós temos potencial agrícola, vamos pensar em agricultura. Então vamos trabalhar nesse sentido, para fortalecer o que é próprio nosso, para que a gente possa, de fato, agregar valor à nossa região. É perfeito. Perfeito quando você fala essa questão da gente conseguir dividir, né, o que é a guerra na Rússia, Ucrânia, e o que é a nossa convivência aqui enquanto munícipe, né? A gente toca nesse assunto porque é um assunto totalmente relevante e está aí, né, no nosso cenário. Mas a gente traz isso também para o nosso dia a dia, como você acaba tocando nessa necessidade. A gente passou por uma questão de Covid, que, querendo ou não, foi uma guerra também interna, né, que todos nós passamos em relação ao Brasil, a mundo, e a gente conseguiu conviver com essa dificuldade. Você toca que dentro da dificuldade, ela gera a oportunidade. E, às vezes, a gente está limitado a não pensar dessa forma, né? Você toca num ponto muito importante em relação à agricultura, porque, na época do Covid, eu vi isso muito, muito presente, né? Que a gente via aquela questão econômica, a cesta básica ficando mais cara, e aí a gente recorreu ao que a gente tinha, de fato, de riqueza, que é a nossa terra. Né? E a gente começou a produzir mais, a gente conseguiu ali melhorar essa condição né, da família mesmo, do alimento. Ô Diego, Diego, Marcos e Fábio que estão nos assistindo. O pânico, ele é interessante para alguém. Sim. Então, assim, você ter sobriedade, assim, ó, calma aí, não se agonie não tem tiro aqui na nossa cabeça. A guerra hoje está na televisão e em outros países lá. Acalma o pensamento, pô. Não introspecta isso agora não, senão você vai ficar desesperado. Uhum. Ora pelas crianças, reza pelo aquele povo. E você vai tocar a sua vida, meu irmão. Porque você tem problemas para resolver. Uhum. Essa questão do caos, ele provoca na gente angústia. E aí você não produz nada, cara. Você fica ansioso, fica nervoso, começa a se relacionar mal com as pessoas. Você começa a se afastar da sociedade, começa a ficar mais preso. A questão do Covid é uma coisa que a gente precisa pensar nisso e tocar a vida para frente, entendeu? Uhum. Porque senão vai ficar eternamente doente. Ali a gente conviveu com ABC, né? Com a doença. A gente sabe que a questão psicológica afetou tanto quanto a questão da doença mesmo. Eu tinha um amigo meu que adoeceu quando soube que o médico ficou doente. Quando soube que era outro médico, o cara sarou. Porque o psicológico estava afetado. Velho, eu nem conheço, cara. Veja bem, velho. A televisão tem um poder nada sobre a gente. E a conversa também, poxa. Os amigos, tem um bom amigo que bota o seu astral lá pra cima. A energia. Eu boto muita fé na energia das pessoas. A energia. A gente tem que estar perto de gente que bote a gente lá pra cima. Uhum. Não ficar muito preso ao passado. Mas eu quero estar perto de gente que eu quero ser no futuro, velho. A sua energia tem que estar muito positiva pra você produzir bem. Eu tenho um livro fantástico chamado O Milagre da Manhã. Depois desse livro, a gente reuniu com o secretário 5 horas da manhã. Uhum. Porque quem acorda cedo está mais propensa a viver os milagres. A energia, a gente tem que ter energia positiva, Fábio. E às vezes o que a gente consome de informação só por gente para baixo. Eu não gosto de estar perto de gente para baixo, velho. Eu quero logo ir embora. Eu quero estar perto de pessoas que têm um astral favorável, que pensem para frente. Uhum. No governo que a gente faz parte, toda hora vem informação negativa, assim. Problemas. Que você tem que resolver imediatamente. Calma, espera aí, respira um pouco. Toma um café quente e pensa um pouco no problema e vai resolver, pô. Nada é eterno, poxa. Tudo são momentos que você vive. Então, assim, tanto numa prefeitura como em sua casa,
a energia que você trata isso é fundamental para resolver o problema ou não. A gente não tem a obrigação de ter um defunto dentro de casa. Tem que pensar rápido e pensar como sair rápido daquela situação, qual é a oportunidade que tem naquela crise. Eu acredito que a gente consegue extrair da gente um potencial muito grande. E aí volta a questão de onde eu venho. Eu venho do seio da igreja. A gente nasceu com um propósito de Deus pra gente. A gente não pode deixar que ninguém roube da gente a nossa oportunidade de ser grande, Fábio. E assim, a televisão não deve influenciar na nossa personalidade tanto como tem influenciado, como nas nossas gerações. Temos que ser maiores, temos que estimular as pessoas a ser maiores. Eu busco muito ver com quem está perto de mim, qual é a energia que está acontecendo ali. E é tudo muito prático. O que é que você pensa, o que é que você deseja. E eu acho que isso que faz a gente seguir adiante. A gente tem que pensar para frente. Não pode ficar amarrado e nem se deixar absorver pela guerra mundial, pela terceira guerra mundial e ficar triste, trancado em casa, vendo as coisas encarecerem. A gente tem que tocar para frente e ver qual que gera de oportunidade com as situações. Show de bola, show de bola. Felipe, por favor, qual é a dica do Papo Cabeça aí hoje? Felipe surgiu. Surgiu. Por favor, apareceu. nos fale aí. Pra perder lugar. E na dica literária dessa semana, nós trouxemos o livro Homo Sapiens, de Yuval Noah. É um best-seller internacional que trata sobre a breve história da humanidade. Breve, né? Mas é um livro muito interessante que fala sobre a evolução dos seres humanos, sobre a história dos seres humanos na perspectiva evolutiva. O que possibilitou os Homo Sapiens a evoluírem. Então esse livro é muito interessante e é a dica dessa semana do podcast Papo Cabeça. Valeu, Felipe. Energia, hein? Ele tem energia Valeu. positiva. Fábio já leu esse livro. Tá com ele emprestado tem 2 anos, mas ele não leu até Na hoje. mesma época que eu também te emprestei um. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Zaratustra, Começou. de Nietzsche. E o horário, como é que tá a nossa vida aqui? Tá acabando, mas Tá dá tempo de acabando. conversar Tá mais acabando, aí. velho. Tá acabando. Eu queria Quando falar o Felipe sobre- entra é porque já tá acabando. É um bom sinal, um sinal que as pessoas já estão ansiosas, né? Rapaz, a identidade, eu queria falar sobre identidade, a nossa identidade. Vamos lá. O que a gente tem. Eu chego no gabinete lá com um problema, a gente resolve o problema e fala sobre o que é que você pensa, qual é o problema que tá resolver e tal. Qual a identidade do nosso povo de Quaraci, né? Qual é a nossa identidade? O que é que nos caracteriza como cidadãos quaracienses ou baianos quaracienses? Isso eu acho que isso é uma coisa que tem que discutir bastante pra gente conseguir ter uma cara aí e não ficar mudando toda hora, sabe? Uma coisa que a gente vê muito, a gente consome cultura estrangeira o tempo todo, né? É MC, é DJ tal, não sei o quê. A gente não é dessa pegada aí. A gente precisa discutir o que é que nos caracteriza como quaraciense. Quando a gente descobre nossa identidade, a gente consegue evoluir como povo. Não é? Verdade. Perfeito. Qual a nossa Fábio? identidade, Fabão? Nossa identidade. Eu vejo a identidade com uma vasta diversidade, né? Eu não posso pensar que Quaraci está alheio, por exemplo, ao nosso processo de formação, a formação do povo brasileiro. Então, eu vejo como um povo que tem uma diversidade cultural e isso faz de nós brasileiros. E esse quaraciense que é brasileiro, que está dentro desse contexto, que é baiano, que não pode deixar de identificar as suas raízes, que antes de você, até comento muito isso, mas antes de ouvir lá o MC, a gente tem que lembrar dos nossos, né, da nossa ancestralidade, do nosso processo de formação, da contribuição que os africanos trouxeram para a gente, da contribuição também portuguesa, que sempre imperou, mas que não foi única, né, apesar de estar posto como única, durante muito tempo foi posta como única, e também a nossa questão indígena. Então, nossa formação eu não vejo senão dessa forma, desse processo que nós tivemos aí, que isso faz, né, dos brasileiros serem brasileiros. E aproveitando, você já respondeu aí, finalizando o programa, seu recado aí dessa quarta-feira, suas considerações finais. Considerações. Poxa, Sempre eu sou o por primeiro, favor. né, velho? Já acabou. Sempre. É porque você abre assim os caminhos. Tá Acabou, certo. velho. Bem, né? Acabou, né? Começar, infelizmente, O passa tempo, né? muito rápido o tempo. Passou rápido. É cruel. Passou O rápido. tempo é cruel. Foi bom o papo, passou Mas rápido. foi bom papo, viu, prefeito? Agradecer a Jade Salbano, que aceitou esse convite, né? Mais um entrevistado. Agradecer pela contribuição que você deu, vamos dizer assim, dessa horinha
que Jadson deixa de ser prefeito Jadson e passa a ser o quaraciense Jadson, né? Aquele que contribuiu com a questão musical, como ele falou, aquele que contribui com a questão religiosa, participando da vida, do engajamento, na verdade, com sua religião, que é a religião católica, né? Então, a gente agradece nesse momento por ter aceitado esse convite, né? E não esquecendo do próximo, não é isso, Marcão? Verdade. É Diegão. isso, agradecer primeiro aos nossos apoiadores, né? Agradecer também a Jadson, né, pela oportunidade da gente conversar aqui de uma forma mais livre. Algumas vezes a gente acaba tendo essa oportunidade, né? Mas assim, para a gente levantar esses temas aqui, eu acho que é a primeira vez, e é de fato a visão que a gente tem em relação ao programa. Então agradecer, Jadson, mais uma vez aqui a sua vinda ao programa. E vamos aí, vamos para mais um. É isso, Jadson, brigadão mesmo. Eu acho que foi uma oportunidade ímpar aí para o povo que vai assistir, né? Poder ver você assim, né? Sem a roupa, né? De prefeito, conversando aqui com a gente sobre suas opiniões pessoais. E a gente fica muito feliz porque o projeto é esse. A gente quer pegar as pessoas que têm a contribuir, mas não quer o cargo delas, né? A gente quer ouvir Jadson Albano, não o prefeito Jadson Albano. E acho que a gente conseguiu hoje aqui Sim. conversar com você, com o Jadson, sem o prefeito, sem nada. Isso foi muito bom. Agradecer mesmo por você ter vindo aqui de coração aqui conversar com a gente. Vi que você gostou do papo, se sentiu à vontade. Você viu ele falando, pô, o ambiente é legal. Isso faz com que a gente fique muito feliz. E vamos programar logo outra, né? Que aí a gente já aumenta o papo aí, já demora mais, ouve mais. Mas brigadão, velho. Eu quero agradecer a minha mãe, porque me permitiu a educação e me permitiu também ser amado. Eu já agradecer, a gente vai agradecer, né, na hierarquia correta. Eu quero agradecer a Deus porque me permitiu ter amigos iguais a vocês. Eu tenho preocupação com falar como, sabia? Falar amigos como você, como você, como você. Como é complicado. É ruim, né? Bravo. É ruim, né? Tem uma vez um candidato botou assim, tem gente que usa esse slogan, né? É simples como você. Acho malzão, velho. Não é bom, não. Então eu quero agradecer aos meus amigos, pessoas do bem, acho muito legal estar perto. Agradecer a todos que estão nos assistindo. Isso aqui é um registro, né? Meus filhos em um momento vão ver assistir esse vídeo e falar assim, quem é meu pai? Deixa eu ver meu pai quem é ali. Aquele cara ali é meu pai. Aos meus amigos todos, obrigado pelo carinho de vocês. Foi muito bom estar aqui com esse papo. Eu esqueci que aqui tinha microfone, que tinha gente ali gravando Proposta também. Agradecer a Rede Portal, né? Desculpa falar de educação, os porras que eu soltei aqui, eventualmente. Dizer que foi muito legal, muito agradável mesmo. Assim. Eu me senti batendo um papo mesmo. Que legal. Beleza. Obrigado, viu? Pela atenção Beleza, aí. Estamos aí ótimo. para acrescentar. Quando faltar um Ótimo. convidado, me chame que eu... Então a gente termina aí. Mais uma quarta-feira vencida. E é isso aí. Papo cabeça. Vamos pra frente. Mais uma vencida. Qual é a média aqui de likes aqui? A gente de visualizações, a gente bateu já uns tá em outros- 900 e poucas do programa. primeiro. Do primeiro. Ó, do que primeiro programa. se esse atingir X likes, eu volto. Certo. Olha aí, Beleza. desafio. Tá bom? Papo cabeça é audiência. Eu vou pegar e compartilhar. Papo cabeça é audiência. Qual seria audiência. uma média bacana, Felipe? De likes, assim, que E você acha? visualizações. Aparece aí, Felipe. Aparece aí. Vem cá, visualizações. Vem cá, Só pra Felipe. Vem provocar cá, o pô. Vem cá na Vem cá, mesa. Vem cá, rapaz. conversa com a gente aqui. 1000. Rapaz, meu é top, hein? Se tiver 1000, eu volto. Meu é top. Fala aí, Felipe. Então Uma pronto. média. Felipe chegou O aí. Gabriel falou 1000 visualizações e Em likes. quanto tempo? A gente bota aí uns 300 likes. Porque ele não quer que eu volte, né, velho? Beleza, 300 Mas likes. visualizações a gente consegue aí, sim. 1000. Se der 1000, eu volto. Pronto, Pronto. fechou. Pronto. Se Fechado. der 2000, eu volto e ainda escolho o convidado pra ir, a gente troca, substituir. Rapaz, deixa eu te contar uma coisa. O papo making off já aqui gravado, né? Mas em Tão quantos gravando anos, ali. hein, Gabriel? Em 2 anos. Deixa eu te falar. Rapaz, e graças a Deus, todo mundo que vem, né? É, Deixa quer já voltar, a volta né? marcada, velho. Isso Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Obrigado pelo carinho a todos. Como é que encerra o programa? É isso aí. É, tchau. Até Tchau, quarta-feira que tchau. vem. Tchau, porque o café Tchau, esgotou tchau, muito tchau. tempo. Até a A próxima. xícara é sua. A caneca é Papo sua. cabeça no ar. Aí. A caneca. Não caneca. Já Pera aí. aparece. Valeu. Valeu. Até quarta. Ele quer deixar a gente aqui. One more,
Yeah.